Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você a iniciar comigo um novo estudo da Palavra de Deus, agora no livro de Provérbios, né? Depois de passarmos pelo livro de Salmos todo, vamos entrar nessa nova série e estudar juntos esse livro de Provérbios de Salomão, né? O livro de Provérbios, ele começa nos chamando a estudar seriamente. E ele diz que isso seria para o nosso próprio bem. Então, em poucas e breves palavras, nós temos nos primeiros versículos aqui desse livro, né, uma divisão que eu quero abordar com vocês. Nós queremos ler hoje dos versos 1 a 7. Provérbios capítulo 1, versos 1 a 7, onde Salomão nos apresenta, né, uma divisão aqui. Primeiro, no versículo 1, ele traz a apresentação desse gênero, né, Provérbios. Depois, dos versos 2 a 6, nós temos o propósito do livro. E, por fim, nós temos um princípio importante que é o tema central dessa carta. Vamos ler juntos e estudar a partir desse livro de Provérbios, né? Provérbios 1, de 1 a 7. Diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar sabedoria e disciplina, a compreender palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo então o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos estudar, né, versículo por versículo aqui, tirar algumas breves lições para o dia de hoje. Mas antes disso, vamos orar. Vamos colocar esse tempo nas mãos de Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos dá, pelas tuas bênçãos que se renovam. Te louvamos pela tua palavra e pela liberdade que temos de estudá-la. Esteja conosco nesse momento de meditação e ao longo do nosso dia. Pedimos isso, né? Colocamos nossas vidas nas tuas mãos, no precioso nome de Jesus é que eu oro. Amém. Ok? Então, a primeira parte, como eu disse, é a apresentação desse gênero literário. Estes são os provérbios é o gênero, né? De Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Provérbios são ditos curtos e diretos que expressam verdades e sabedoria eterna. Está aqui uma definição, né? Ditos curtos e diretos que expressam verdades e sabedoria eternas. Eles prendem o nosso pensamento, provérbios, e nos ajudam a pensar sobre como é possível aplicar da melhor forma os princípios de Deus às situações da nossa vida. Provérbios foi escrito nesse gênero, né, que é poesia e prosa, mas também inclui mandamentos que precisam ser obedecidos. Os provérbios de Deus não estão apenas nesse livro, existem outras partes das Escrituras que trazem provérbios, mas sem dúvida aqui nós temos a maior coleção desses provérbios. Provérbios de Salomão, diz o versículo 1, né? Quando Salomão ele se tornou rei de Israel, ele buscou e recebeu de Deus sabedoria, né? O conhecimento do Senhor. Vocês se lembram da história, né? Ela está descrita para nós lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 12. Diz assim:
Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu fostes muito bondoso para com o meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre este povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este tão grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração, e que você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu te fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Que promessa, né? Assim nós começamos essa série de meditações, buscando aquilo que Salomão pediu para Deus. Pediu e recebeu de Deus: conhecimento e sabedoria. Conhecimento é a oportunidade de adquirirmos novas informações do plano de Deus para nós, enquanto que sabedoria é a habilidade de colocar todo esse conhecimento em prática nas nossas vidas. Essa, então, foi a primeira divisão, a apresentação do que é um provérbio. A segunda divisão do texto de hoje vai dos versos 2 a 6, como eu disse, e ela tem dois propósitos: produzir uma vida piedosa por meio da sabedoria e conhecimento, então produzir vida piedosa, e desenvolver discernimento, essa capacidade de julgar, né, o que é correto. A palavra sabedoria, né, que aparece aí, que Salomão pediu para Deus, né, na mente hebraica, ela não se limita ao conhecimento, é mais que um conhecimento. Significa a habilidade de ter essa vida piedosa de acordo com o que Deus planejou para o homem. Já o conhecimento, né, depende da sua versão, vai estar ensino ou instrução, se refere a uma disciplina mental que vai nos levar à maturidade espiritual. E isso acontece a partir de um discernimento, de um ensino ou instrução, né, que é produzido em nossa vida. No versículo 3, nós lemos que Provérbios trará o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Ao desenvolver o propósito de aprendermos os planos de Deus, é para isso que você está aqui, né? Entender os planos de Deus, aprender os planos de Deus através de provérbios, então nós vamos ser instruídos nestas coisas, nessas disciplinas, né? Bom senso. Bom senso é a habilidade de governarmos a nós mesmos por boas escolhas. Você não quer isso para a sua vida? Bom senso. Depois, justiça é a habilidade de conformar-se à vontade e o padrão de Deus, levando uma vida correta na prática. O que mais? Julgamento, capacidade crítica, discernimento, a aplicação da verdadeira justiça para lidar não só com as suas lutas, mas com outras pessoas, né? Eu vou saber julgar corretamente. E equidade tem a ver com desfrutar a vida de uma maneira justa e agradável. Equidade. Já imaginaram? Quem não quer esse tipo de vida, esse tipo de atitude, conforme o exemplo de Salomão? Quem não quer, né, a partir desse tipo de atitude, também alcançar aquilo que Salomão alcançou, né? Honra, riquezas. É claro, se eu só estou agindo de maneira correta, discernindo aquilo que é correto para a minha vida, lidando bem comigo mesmo e com o próximo,
o resultado será honra, prosperidade, como aconteceu também com Salomão. Depois, do versículo 4, a gente tem ainda, né, que Provérbios dá ao simples prudência. O propósito aqui é levar discernimento também àquele que é ingênuo, aquele que é ignorante, né, na vida. Né? A raiz dessa palavra aqui, simples, né, significa uma porta aberta. Então, ela é uma descrição da pessoa que não tem discernimento, que ainda não sabe aquilo que deve guardar na sua mente. Né? Por isso que é o ingênuo, o simples. Essa é uma característica que Provérbios coloca sobre os jovens, mas sem dúvida ela pode ser aplicada a todo mundo que é imaturo ainda, né? Aquele que é novo na fé. Provérbios aqui traz uma orientação, né, direta aí aos jovens, né? Depois, né, a prudência leva as pessoas a ponderarem antes de pecar, ou seja, ela nos ajuda a fazer escolhas responsáveis, né? Então, Provérbios dá para esse imaturo a prudência, a habilidade de fazer boas escolhas. Depois do versículo 5 temos a habilidade que um crente sábio terá de guiar e governar outros a partir da verdade de Deus. Lembra, né? O Salomão estava assumindo essa postura de rei de Israel, e ele gostaria de ter essa habilidade de governar o povo de Deus. Esse foi o pedido dele para Deus, né? E Provérbios nos dá isso, né? A habilidade de governarmos outros, seja num contexto familiar, num contexto de trabalho, no relacionamento entre irmãos em Cristo, né? Provérbios nos trará essa habilidade. E no versículo 6 nós temos a promessa de entender, a partir de Provérbios, as parábolas e os enigmas do Senhor. Provérbios, por vezes, vai usar palavras que são obscuras, né? Textos difíceis, por isso que nós estamos aqui para estudar juntos, né? Porque eles vão demandar reflexão, interpretação, né? Existem alguns enigmas para entendermos. Mas o estudo das Escrituras, com a direção do Espírito Santo, será suficiente para nos dar, né, a sabedoria que vem de Deus. Por isso, estudar Provérbios. Você não deseja isso para a sua vida? Se a resposta for sim, então eu quero desafiar você, né, a não desanimar dessa nossa série, né, de estudos em Provérbios. Talvez hoje é o início de uma série nova, você se animou a assistir esse vídeo, né? Mas nós vamos percorrer o ano estudando Provérbios. E ele está cheio de promessas para as nossas vidas. E se nós queremos de fato entender os enigmas da palavra de Deus, se nós queremos entender as parábolas e os provérbios, então nós precisamos nos dedicar a isso, né? Não só não perca, né, os próximos estudos, mas também comente com outras pessoas, né? Indique para outras pessoas na igreja. Pergunte, você assistiu o vídeo de Provérbios? Você está acompanhando as meditações da quarta-feira? E assim nós vamos crescer como igreja, no discernimento, na sabedoria, no conhecimento do Senhor, né? Esse é o propósito das nossas meditações aqui na quarta-feira. E então, aí por fim, né, nós temos essa terceira divisão do texto, nesse último versículo, versículo 7, né, que nos traz um princípio de grande importância. Ele vai dizer, né, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então esse é o tema central de Provérbios, acima de qualquer outro. Em especial nos 9 primeiros capítulos, né, o tempo inteiro o Salomão vai detalhar, né, o que é o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é algo que nós recebemos em parte no momento da nossa salvação em Cristo Jesus,
mas que precisa ser desenvolvido também em nossa vida. Ainda, né, que um não crente ele possa fazer considerações a respeito da vida e da verdade, ele jamais terá o conhecimento verdadeiro e absoluto de Deus. Para isso é preciso do temor do Senhor. Isso só acontece com aqueles que desfrutam um relacionamento redentor com Deus. Aqueles que entenderam a salvação em Cristo Jesus e vivem buscando o temor do Senhor. Temer a Deus obedece uma progressão. Primeiro, nós aprendemos sobre Deus, depois nós conhecemos a Deus quando nos entregamos a Ele, nos entregamos a Cristo. E isso deve produzir em nós temor do Senhor, a ponto de imitarmos a sabedoria de Deus. Esse é o ponto. O temor do Senhor é um estado mental em que as minhas atitudes, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas ações e objetivos são totalmente conduzidos por Deus. Deu para entender? Vou repetir esse finalzinho aqui. O temor do Senhor é um estado mental em que minhas atitudes, desejos, sentimentos, ações e objetivos de vida são totalmente conduzidos por Deus. Que essa, queridos, seja uma verdade em nossas vidas. Que o estudo de Provérbios nos ajude a caminharmos em direção a isso. E que Deus nos ajude, a crescer nessas coisas enquanto avançamos no estudo desse livro. Amém? Vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus por esse livro tão rico que nós iniciamos agora a estudar. Pai de amor, nós te louvamos pelo livro de Provérbios, pelas promessas que ele traz, a partir do momento em que nos dedicamos a conhecê-lo e a viver uma vida temente ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos dentro dos seus planos para as nossas vidas. Nós te louvamos e entregamos nosso dia, nossa semana nas suas mãos. No precioso nome de Jesus é que eu oro. Amém. Uma boa semana para vocês, queridos, Um bom dia, uma boa semana. E nos vemos aí ao longo da semana ou então no final de semana. Bom, um abraço para todos. Deus abençoe.